Ó, elementos da natureza que auxiliam na previsão do tempo. Então, as nuvens são formadas pelo resfriamento do ar até a condensação da água, devido à súbita expansão, à subida e expansão do ar. É um conjunto visível de partículas minúsculas de água líquida ou de gelo, ou de ambas, ao mesmo tempo, em suspensão na atmosfera. Podemos conter partículas procedentes de vapores industriais de fumaça ou de poeira. Após a formação, as nuvens podem ser transportadas pelo vento, podendo ser classificadas pelo seu aspecto. Certo? Então, as nuvens nada mais são do que um acúmulo, certo, de vapor de água que está prestes a se condensar. Quando se condensa, se transforma em quê? Em chuva. Tá certo? Então, em locais mais frios, a gente vai ter, por exemplo, uma mistura, né, de partículas de gelo e partículas de vapor, né, um acúmulo de vapor, tá certo? Então, as nuvens, elas podem ser estratiformes, que elas são horizontais e bem espalhadas, certo? Cobrindo grande área e pouca espessura, precipitação de caráter leve e contínua. Nuvens cumuliformes, o seu desenvolvimento é vertical, de pequena, média a grande extensão, surgem de maneira isolada. São aquelas nuvens que a gente vê, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, tá? A gente consegue ver elas mais de forma em dias ensolarados, tá certo? E aí, ó, essas nuvens elas podem ser altas, médias ou baixas, tá? Então, no caso, aí, as nuvens mais altas, elas podem chegar até 6 quilômetros de altura, e as nuvens mais baixas, elas podem chegar até 2 quilômetros de altura, tá certo? Quanto mais baixa, a gente vê elas maiores, né? Quanto mais altas, a gente vê elas mais isoladas. Quem já viajou de avião, a gente sabe que a gente viaja sobre as nuvens, né? É bem legal quando a gente está viajando de avião, gente, que a gente viaja literalmente sobre as nuvens mesmo, principalmente quando é um dia que tem muitas nuvens no céu. A gente vê todas elas por baixo e o avião fica por cima. Outra coisa, a cor e o formato da nuvem, ela pode indicar se vai chover, se não vai, se ela está carregada ou não. Então, quanto mais a nuvem estiver acinzentada, quer dizer que a nuvem está mais carregada, tá certo? Ela tem uma grande quantidade de partículas e gotículas de água, e aí quer dizer que vai chover, né? Ela vai esvaziar de alguma forma. Nuvens, formatos de cirros, são as mais elevadas na sua altitude, vai de 8.000 metros a 10.000 metros, e de temperatura baixa, abaixo de zero, formadas por pequenos cristais de gelo que costumam ser sinal de bom tempo, ou seja, um dia claro e sem chuva. Então, geralmente, são aquelas... Olhem aí na imagem de vocês vão lembrar muito bem. São aquelas nuvens que a gente vê bem altas, né, que elas ficam bem espalhadas, assim. Não é aqueles flocos que a gente vê. São aquelas que ficam espalhadas, assim, bem... Como se fosse uma característica bem fina, bem leve. Ô, professor, Ou como é que a gente sabe se vai chover granizo? granizo. Aqui Uhum. na região, ela não é como é que se diz? Aqui na região isso não é característico, não, mas é característico lá na região do sul, tá certo? Então, o granizo, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe se vai, quando vai chover granizo, né? Agora, sim, fica extremamente carregado. São aquelas nuvens bem pretas mesmo, entendeu? Agora, aqui isso não vai acontecer porque a região da gente não é muito fria. Isso vai acontecer no sul, tá? Então, quanto mais carregada a nuvem, se tiver muito frio, aí pode chover granizo. Entendeu? Porque o granizo é justamente o que? É a formação, é o congelamento das gotículas de água. Tá? Ah, entendi. Cúmulos. Nuvens brancas, geralmente com contorno bem definido e coloração bem branca. Quando iluminadas pelo sol, provocam leves chuvas. São formadas entre 2.000 metros e 8.000 metros de altitude, e sua presença costuma ser sinal de o tempo também ensolarado. Então, quando a gente tem a presença dessas nuvens, a gente vai ter aí
A formação, por exemplo, do arco-íris. Né? O arco-íris ele é característica de um dia ensolarado e é devido à chuva dessas nuvens, que é tocada através dos raios do sol, e faz com que o reflexo da água forme o arco-íris. Né? Nimbus. Nuvens mais alongadas, de coloração cinza escura, que se formam entre 500 metros e 2.000 metros de altitude, podendo cobrir todo o céu. Sua presença representa normalmente um dia de chuva. É aquelas que a gente daqui a pouco aparece duas ou três por aqui. Tá? Estratos podem ser sinal de chuvas. Essas nuvens baixas e cinzentas se assemelham a um nevoeiro e se formam entre 250 metros e 500 metros de altitude. Recebe a denominação de estratos por ser várias nuvens distribuídas em camadas, umas sobre as outras. Então, quando a gente vê o céu totalmente nublado, branco, cinza, entendeu? Então, a gente tem os estratos. Então, eu vou fazer o seguinte: todo mundo tem janela? Eu tenho. Eu Tem, né? tenho. Vão na janela, todo mundo agora. Eu vou dar 5 Eu já minutos. tô do lado da 5 não, janela. Tô 2 aqui minutos. na janela. 2 minutinhos para vocês. Vão na janela agora e tentem identificar o tipo de nuvem que tem aí no céu. Ô, professor, aqui tá um cinza, mas não é aquele cinza tipo Foi aqui pra tá, preto. tá um tempo bem azul. Aqui tá claro, aqui tá azul, tá. Professor, aqui Tem tá uma, bem tá metade ensolarado. aqui tá bem clarinho. Professor, o meu tá tipo assim, o meu tá aí, tá a Uhum. metade escuro e a metade azul, e a metade toda azul. Ó, essa de Matheus aí, ó. Matheus, fala aí, Matheus, pro pessoal ver a tua. A minha tá assim, ó. Aqui Mateus, tá, ó. aqui esse lado daqui tá cinza, mais ou menos acinzentado, e aqui tá tudo azul. Essas bem aí, ó, azulzinho. são as nuvens que a gente chama elas de cúmulos. Ô, professor, aqui Oi. tá Eu tô vendo nada que. normal. Essas Eu fui nuvens de Professor, aqui Mateus. tá ensolarado, normal. Ô, professor, Sim, mas eu quero que vocês identifiquem o tipo de nuvem. professor, Oi. tô vendo nada. O sol Aqui que tá minha mais avó pra em chuva. Recife. Gente, um de cada vez. Quando eu fui pra casa da minha avó em Recife, teve uma vez que, mesmo tendo um sol, tipo, o céu tava todo azul e aberto, e mesmo assim ainda choveu. Tem uma coisa a ver com as nuvens ou outro fator? Não entendi, Alexander. Tipo, o céu tava totalmente azul e aberto, tava limpinho o céu. Só que mesmo assim tava chovendo forte lá na casa da minha avó. Tem alguma coisa a ver com as nuvens ou é Não. outro fator? Não. Alguma nuvem que passou por ali, entendeu? Mais alta, fez com que chovesse, que é normal. Tá? Uhum. Ó, a que Matheus Gonçalves está mostrando ali são nuvens do tipo cúmulos. Tá certo? Se essas nuvens elas começarem a ficar mais escuras, elas deixam de ser cúmulos para ser nimbus. Tá? Deixa eu ver se tem algum nimbus por aqui. Ô, professor, eu vi. Ô, professor, essa pode chover? Ele tá sem fone, ele tá sem fone. Tem. Aqui, pronto, aqui no São Francisco tá passando algumas nuvens mais escuras. Aí essas são as nimbus, tá certo? Ô, professora, Oi. professor, eu vi várias nuvens do tipo cúmulos e as nuvens cúmulos nimbus, elas estavam mais no final, assim, tipo, Pronto, mais perto. como os nimbus são quando elas são muito escuras que podem provocar trovões. Cuidado. Não, mas assim, tipo, não tava tão escuro, era meio cinzento, assim, mais no Entendi. cantinho. Então essas são as nimbus. Tá? Nimbus, né? Ô, professor, essas cúmulos podem fazer chover? Pode. Agora ela chove mais no verão, vamos dizer assim. Entendeu? Quando é no inverno, a gente vai ter mais a presença dos nimbos mesmo. Tá certo? No caso, ela tem menos Teve um dia probabilidade, que. né? Fala, Oi? Matheus, fala. No caso, ela tem menos probabilidade, né, de chover. Sim. Diga, O Matheus. professor teve uma vez que eu tava viajando, que a gente tava lá em Tamandaré. A gente tinha viajado para Tamandaré um mês de janeiro. Aí tem um toró tão grande nesse cimo do trovão, raio, toda hora, todo instante. Eu disse, tá,
tempestade da peste, mesmo até hoje ele tem pavor de chuva. Aí, pelo que eu tô percebendo, era um acúmulo-nimbus, né? Pode ser. Pode ser. Como os nimbus, ela tem trovão, tá? Teve trovoada, é como os nimbus que tá no céu. Ah, então Entendeu? era essa bichinha mesmo. Então vamos lá. É, Os Dia- ventos. Então, os ventos são outros fatores naturais que podem me ajudar na previsão do tempo. Tá certo? Então, feche os olhos, imagine-se deitado na praia e sinta o rosto, o frescor do vento que vem em sua direção. O vento nada mais é do que o ar em movimento, tá? Ou seja, deslocamento horizontal de ar. Ao se deslocar, entretanto, carrega grande quantidade de vapor de água. De nuvens, distribui o calor na atmosfera e ainda interfere na ocorrência da formação das chuvas. Então, gente, o vento, ele nada mais é do que uma junção de ar, uma massa de ar, e uma determinada velocidade. Tá certo? Então, o vento, ele pode implicar também na formação da chuva. Já ouviram falar chuva de vento? Nunca Chuva de ouviram falar vento, já. chuva de vento? Que é Já. quando chove, Já. tá? Mas, na realidade, é aquela chuva que ela é levada. Entendeu? Então, geralmente uma chuva mais fina, tá certo? Ah, Geralmente acontece esse tipo de chuva em dias muito frios, tá certo? Onde a extensão do vento ela é bem maior, a velocidade do vento, tá? É muito... Gente, qual é o pior? É uma chuva forte ou uma chuva fina? Uma chuva fina. Porque além de molhar mais, é aquela chuva que faz muito frio. Porque além da chuva, das gotículas fininhas lhe molhando, tem a frente fria. É congelante. Tá certo? não, um dia eu professor. tava andando de bicicleta, aí tipo, tava começando com essa chuva, assim. Não, Uhum. teve um pingo de água que pegou e pensei que tava uma faca passando assim, Uhum. a velocidade. Ó, tanto é que vocês conseguem perceber rapidinho agora a diferença entre a chuva de verão e a chuva de inverno. A chuva de verão geralmente é o quê? É aquela chuva de pingos grossos, né? É aquela chuva que dá aquele toró e passa, né? Ô, Geralmente é professor, assim. Oi. mas por que, tipo, quando a chuva é mais densa, quanto mais densa, mais abafado fica? Porque a chuva densa que você fala é a chuva mais grossa, a chuva de verão, não é? É, Por que fica mais abafado? Porque é uma chuva que ela é passageira, tá? Não é uma chuva que, pronto, vamos dizer assim, passa o dia chovendo, mas amanhã tá um sol de rachar, tá certo? Não é uma chuva que vai passar, por exemplo, a semana chovendo. Pronto, a gente vai passar a semana chovendo agora, tá? Diferente do verão, que chove um dia e para. Por que fica mais abafado? Porque a gente já tem muitos dias, ó, fazendo sol, certo? Consequentemente, a gente vai ter o quê? Um ar mais seco, certo? E a gente vai ter uma temperatura muito alta. Então, quando chove, o que é que acontece? O que é o abafado? O abafado é justamente a rápida evaporação da água, tanto no solo quanto no próprio ar, que faz com que essa sensação de abafado ela seja maior. Diferente, por exemplo, do inverno, que além de chover muito em grande quantidade, ainda tem a frente fria, tá certo? Que deixa o ar mais frio. E aí a gente não tem a sensação de abafado, tá certo? Então o abafado é justamente a evaporação da água no solo e no ar que faz com que a gente tenha essa sensação e é horrível, certo? Porque é justamente uma sensação de muito quente, tá? Pega uma panela, bota no fogo com água e coloca a mão para tu ver. O vapor ele é muito quente. Entendeu, Eu gente? faço isso quando eu tô fazendo miojo, fica evaporando, eu fico botando a mão assim. Hum, hum. Então vamos lá. Os ventos que você sentiu no rosto, ninguém sentiu vento nenhum no rosto. Quando você imaginava estar na praia, a gente chama de brisa, certo?
E aí essa brisa, a brisa na realidade é quando a gente sente o vento mesmo é uma brisa, né? E aí a gente vai ter a brisa marítima e a brisa terrestre. Então a diferença é o seguinte, ó, durante o dia, na praia, quando você está na praia, tá? Aqui a gente não tem brisa aqui não. Aqui a gente tem vento mesmo, ventania. Agora na praia, na beira da praia, né, a gente tem, ó, as brisas. Durante o dia, a superfície terrestre se aquece mais rapidamente do que a água do mar, tá? Então, o Sol ele absorve mais temperatura do que a água durante o dia. O ar quente que fica sobre a superfície terrestre, ele sobe porque ele é menos denso, enquanto o ar frio que está no mar, ele circula em direção à superfície. Então, quando a gente está na praia, é muito comum a gente sentir aquela brisa geladinha. Já sentiram isso, não é? Já à noite é o contrário, tá? Essa que eu falei agora a gente chama de brisa marítima. Aí existe a brisa terrestre. À noite é o seguinte, alguém está com o microfone muito alto aí, está dando interferência. Acho que é Pedro. Então vamos lá. A brisa terrestre é o contrário. Então, o que é que vai acontecer? A Terra, ela esfria mais rápido, porém a água do mar, ela absorve o quê? Ela passa o dia inteiro absorvendo o calor, a água do mar vai estar o quê? Vai estar quente à noite. Certo? Então, o que é que vai acontecer? O ar quente que está sobre o mar vai esfriando lentamente. Dessa forma, esse ar quente sobe por ser menos denso e o ar frio que está sobre a superfície circula em direção ao mar. Perceba que a brisa terrestre é ao contrário da brisa marítima, tá certo? Então, à noite a gente tem um ar mais abafado na praia. E durante o dia, por mais que esteja o maior calor, a gente vai sentir aquele vento gostoso, geladinho, justamente por conta dessa variação de temperatura entre as massas de ar, tá certo? Lembra bem que a massa de ar quente ela é mais densa, então ela é menos densa, então ela sobe, tá? Diga. No meio, tipo, do dia, quando o sol estiver quente no mar, pode evaporar a água, tipo, no calor? Claro, Ô, professor, como assim sobe a massa sobe. de ar quente? Veja, o ar quente ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve. Então ele vai lá para cima. Entendeu? Enquanto o ar frio, ele fica na parte de baixo, certo? Na parte da superfície. Então é isso que acontece na praia, tá? Por mais que esteja um sol de rachar, mas a gente vai sentir aquela brisa gostosa, aquele vento geladinho. Vocês já sentiram isso, né? Com certeza a gente sempre sente isso. Já à noite na praia já é mais abafado. Por quê? Porque faz o inverso, tá certo? Então, por exemplo, ali na Terra vai ficar mais frio, certo? E o ar quente do mar ele vai subir, tá certo? E o ar frio ele faz esse movimento aqui, tá? Então, brisa marítima, que é a brisa durante o dia, vai ser mais fria. E a brisa terrestre, que é a brisa durante a noite na praia, vai ser mais quente, tá certo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Massas de ar. Massas de ar, vamos lá. Corresponde a imensas camadas de ar que possuem condições internas de temperatura, pressão e umidade e se estendem por até milhares de quilômetros na atmosfera. Então, massas de ar é como se fosse grandes ventos mesmo, grandes porções de ar, né? Com determinada temperatura, pressão, certo? Em uma determinada região. Então, a massa de ar daqui é diferente da massa de ar de Recife, é diferente da massa de ar do Rio Grande do Norte, tá certo? Isso vai depender muito do clima, da temperatura de cada região. O local de formação dessas massas de ar é chamado de região de origem e irá determinar sua característica se são frias ou quentes. Tá? Então, a gente vai ter a massa de ar frio e a massa de ar quente. Deixa eu pegar aqui, um descongestionante, que está me incomodando muito.
Vocês querem um pouquinho de catarro para colocar no pão de vocês? Assim. Eca, não manteiga. É, que uma manteiga. Pior que ele tá amarelo, né? Que ele tá cheio de ácaros, aquela coisa assim. Que é isso, Amarelinho. professor? Isso foi incrível É, comida aqui, professor. velho. Foi genial. Exótico e exuberante. Então vamos lá. Peraí, Gente, professor, é eu vou no banheiro. pra ver se vocês acordam, né? Vocês estão muito. A pessoa fica Professor, concentrada, aí vai não dando um é a sono. questão de acordar, professor. É a preguiça, o acúmulo de preguiça. É, a gente falou nojeira, aí vocês acordam. É, cara. Não tem como eu jogar água em vocês. É mesmo. O senhor tinha coragem, Nesse frio, professor? Oi. Quando não era água, era o apagador, né? Apagador, lápis, cadeira. Vamos lá. Foi. Eu Reguada, lembro que ano passado Quadro. só tava um papo na minha reguada, cabeça. É, o quadro. uma reguada. É, eu acordo, Mas detesto. acorda, né? Tem que acordar. Vamos lá. Massa de ar frio. Tá? São oriundas de regiões polares e seguem em direção ao Equador. A gente já até viu isso, tá certo? Então, a massa de ar frio ela sempre vai vir dos polos para o centro, tá? Para a região equatorial. Se uma, por exemplo, foi formada na Antártida, apresentará condições típicas dessa região, ou seja, baixa temperatura, alta pressão e pouca umidade. Tá? Então, as massas de ar elas sempre vão vir dos polos para a região equatorial. E a massa de ar quente é o contrário. Tá? Ela vem dos trópicos, né, da região equatorial, e vai em direção aos polos. Tá certo? Então, ela tem temperatura mais alta. A massa tropical, as que são formadas próximos aos trópicos de Câncer e Capricórnio, por exemplo, tendem a ser bastante úmidas, mas se formadas em áreas continentais, normalmente são secas. É possível falar também de massas equatoriais, aquelas que se formam próximas à linha do Equador. Estas necessariamente apresentam temperatura alta, pois, como já vimos, é exatamente na linha do Equador que o Sol incide de forma mais intensa. Da mesma forma que as massas tropicais e as massas equatoriais são úmidas, se formadas em áreas oceânicas, e mais secas, se formadas em áreas continentais. Então, as massas de ar quente elas podem ser ou úmidas ou secas, certo? Então, se elas forem formadas em regiões próximas ou regiões ali bem no oceano, certo? Então, ela vai ser uma massa de ar úmida, uma massa de ar quente e úmida. Agora, se for em região continental, vai ser formada uma massa de ar quente, porém seca, tá certo? Alguma dúvida com relação a isso? Fácil, né? Uhum. Tranquilo? Mais importante é lembrar que essas massas se movimentam e que ao longo do seu percurso vão perdendo pouco a pouco as suas características. Esse deslocamento ocorre sempre no sentido das altas pressões para as baixas pressões. O estudo das massas de ar tem importância para o acompanhamento das condições do tempo em qualquer região do planeta, já que por onde elas passam influenciam as condições de tempos locais. Certo? Deixa eu só pesquisar uma coisa aqui. Eu quero falar para vocês. Ô, professor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Eu acho que vai fugir um pouco do assunto, mas os países que são traçados pela linha do Equador, nesses lugares, a gravidade é diferente? Não. Porque eu vi um negócio que se você fosse, tipo, digamos, em cima da linha do Equador, se você, por exemplo, colocasse um ovo de cabeça para baixo, ele ficaria em pé. Eu nunca vi nada falar sobre isso. Então, você pode trazer para a gente ver essa curiosidade, mas eu nunca ouvi falar. A gravidade ela vai ser diferente em outros planetas, né? Em outros locais do universo. Agora, aqui eu acho que é tudo um só. Eu nunca ouvi falar sobre isso, não. Beleza. Ô, Certo? Caio, pra tu fazer o teste, tu bota um ovo de cabeça pra baixo aqui e depois vai lá na linha do Equador, sabe? Testar pra ver se é verdade. Ah, tá, beleza. Aí, pessoal, o que acontece, por exemplo,
quando uma massa de ar quente se choca com a massa de ar frio. Aí é formado o que a gente chama de frente fria, tá? E a frente fria, ela sempre vai surgir do nada. Então, às vezes, por exemplo, tá o dia ensolarado e tudo mais, aí quando pensa que não, assim, tá no verão. Então, pensa, não, faz um frio no verão. Já sentiram isso? Você tá no verão, quando pensa, não, do nada faz um frio. Do nada faz aquele frio. Entendeu? Passa um dia lá mais frio. É quando tem a frente fria. E aí a frente fria, ela pode trazer chuvas, ela pode trazer tempestades, ela pode trazer várias coisas. Tá certo? É justamente quando a massa de ar quente se choca com a massa de ar frio. Oi, Matheus. Por exemplo, se as massas tiver tipo calor e frio suficiente para tipo serem iguais, eles podem tipo se cancelar ao se Não. chocar. Formam as frentes frias ou as frentes quentes, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então vamos lá. Possivelmente você já ouviu falar na previsão do tempo em telejornais e não raras às vezes já escutou frases do tipo: uma frente fria chegará na cidade nos próximos dias e causará queda na temperatura. É uma queda anormal, é uma coisa atípica, tá? Mas você já se perguntou o que são frentes de ar? As frentes acontecem quando há um encontro de duas massas de ar de diferentes temperaturas e são os principais agentes de alteração do tempo em determinado continente ou região. São elas as responsáveis por mudanças de tempo repentinas por causa de chuvas inesperadas. Então, é justamente as frentes frias ou frentes quentes é quando a temperatura ela muda de uma hora para outra, certo? E ela tem que ser uma coisa atípica. É justamente quando vai haver o encontro da massa de ar quente com a massa de ar fria, certo? Fácil? Fácil. Né? Então, ó, na página 150, vamos lá. Ó, a frente fria ocorre quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente. Observa-se inicialmente o aparecimento de uma névoa, seguido de nuvens baixas e cinzentas com chuva intensa e, por último, após as chuvas, vento suave e ar frio. Tá? Então, as frentes frias, elas são até boas. Aqui a gente não sente muito isso, não. Certo, gente? A gente existe, mas as frentes frias elas são mais comuns em zonas litorâneas, tá certo? Mas não quer dizer que aqui não tenha. Tem. Agora vai ter em maior quantidade em zonas litorâneas. Frente quente é o inverso da frente fria. Acontece quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar frio. Observam-se nuvens altas em forma de cirros e cinzentas em forma de estratos e nimbos, acompanhados normalmente de chuva, tá certo? Então tem essas duas características aí da frente quente e da frente fria. Alguma pergunta? Tem gente falando no bate-papo. Eita danado! Deixa eu ver aqui. Em gravidade, na linha do Equador, desaparecem as grandes ortogonais, que coordenam a representação das geografias da Terra e estabelece-se um outro sistema, outra gravidade e corpo para os territórios. Não são mais relevantes as fronteiras, o nome dos continentes ou países, nem os mares ou oceanos. Lucas, eu não sei qual foi o Lucas. Você pegou essa informação Foi de eu. onde? Pegaste de onde? Foi do Google, porque O Caio ruim, perguntou, aí eu fui olhar. entendi. O ruim é que ela tá uma informação, mas ela não dá pra gente entender bem, porque ela só tá aquela informação e pronto, entendeu? Mas eu vou pesquisar sobre isso. Não é minha Professor, área, achei. né? Oi, diga. Então, assim, não é minha área porque é uma coisa mais geográfica, mas a gente pode pesquisar junto. Diga, Caio. Tem no site do G1 da Globo, ó. Quando colocado exatamente sobre a linha imaginária do Equador que cruza a capital do estado, um ovo fica parado em pé, sem cair. Robert Van Moura, pós-doutor em física e professor da Universidade Federal do Amapá, acredita que o fato é mito. Isso não tem explicação física, é apenas uma probabilidade, disse.
Aí tá vendo? Então não é uma coisa exata. Por isso que eu É. nunca ouvi falar sobre isso, né? Isso é uma coisa assim, Uhum. para mim, admissional. E aí, como mostra, como pode ser comprovado, o professor aí, tô vendo, falando que é uma coisa, um mito, né? Uma coisa que acontece porque, não sei, não sabe se por que acontece, mas não tem um estudo que comprove que isso realmente, de fato, é uma questão de gravidade, tá? Por isso que eu digo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Já é uma coisa que foge da minha área de estudo, né? Uma coisa mais da geofísica, entendeu? Então, já é uma coisa que eu não teria propriedades para falar a vocês. Mas, pelo pouco entendimento que eu tenho, eu realmente nunca ouvi falar. E pelo que você falou aí, até o próprio cientista ele disse que é uma coisa que é um fenômeno que ninguém sabe o porquê. Certo? Vamos falar um pouquinho agora, para terminar, sobre umidade relativa do ar. O que seria a umidade relativa do ar? É um elemento igualmente importante para uma previsão mais precisa do tempo. A umidade relativa do ar corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Tá? Muito simples. Se a umidade tem a ver com coisas molhadas, né, tem a ver com a presença de água, então, na realidade, a umidade do ar é justamente a presença de água no ar. E aí, a presença de água no ar ele só pode vir em formato de vapor. A meteorologia calculará, a partir da verificação do nível de umidade do ar, se existe ou não a possibilidade de chuva, já que quanto maior a umidade do ar, maior a chance de precipitação, tá? E aí vem acontecer a chuva, tá certo? Dúvidas com relação a isso? Não. Não. Caso aconteça o contrário, isto é, uma menor umidade, significa que se tem uma menor probabilidade de chover. Então, quanto mais úmido o ar, maior a probabilidade de ter chuva. Quanto mais seco o ar, menor a probabilidade de ter chuva. Tá certo? Saiba também que existem aparelhos chamados de higrômetros, capazes de medir a umidade do ar, podendo ser digitais ou analógicos. E aí a gente consegue, além de outros aparelhos, mas a gente consegue também prever se vai chover ou não. Tá certo? Pressão atmosférica também é outro fenômeno natural. A pressão atmosférica é outro fator que influencia o tempo e corresponde ao peso que o ar exerce na superfície terrestre. Tá? Esse peso sofrerá alterações a depender da altitude e da temperatura do ar. Como eu falei a vocês, quanto mais quente o ar, mais leve ele é. Tá certo? A pressão atmosférica é medida por um instrumento chamado de barômetro. Nas zonas onde a pressão do ar é baixa, ocorre a formação de nuvens e, consequentemente, maior possibilidade de chuva. Nas zonas onde a pressão de ar é alta, existe pouca umidade do ar, poucas nuvens, ar seco e menor possibilidade de chuva. Então, veja, zonas de ar onde a pressão de ar é mais alta. Então, quanto mais alto, quer dizer que esse ar ele é mais quente, então não chove, é um ar mais seco. Tá certo? Temperatura. Temperatura mede-se o quê? O nível de agitação das partículas gasosas, que é expressa em Celsius, aqui no Brasil, tá? na América Latina. A gente sabe que existe o Fahrenheit e existe também o Kelvin como escala termométrica, tá certo? Então, a temperatura também vai ser um fator aí que vai nos ajudar a fazer a a fazer a previsão do tempo. Terminamos a unidade, graças a Deus. Na próxima aula, amanhã a gente vai discutir como a gente vai fazer o nosso seminário, tá? E aí vocês fazem a atividade da página 153 até a página 159, certo? 153 até 159. Beleza. E aí, semana que vem, a gente corrige esse exercício também. Ok. Viu? Ok. Tchau, gente. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, Até professor. mais. Até amanhã. Até a Até próxima. amanhã.